Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês a respeito de progressões aritméticas. Mas se você caiu direto nesse vídeo por acaso, eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo dessa playlist para que vocês possam desenvolver de forma bem satisfatória desde o início até chegarmos nesse ponto em que vamos falar das propriedades. E a primeira que nós vamos ver é a propriedade da média. E essas propriedades são muito interessantes porque facilitam muito na hora que precisamos resolver alguns tipos de problemas. Vamos fazer de uma forma bem intuitiva. Imaginem essa sequência aqui: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E o que eu quero que vocês observem para mim? Sempre, se eu pegar um termo dessa sequência, ele sempre vai ser igual à soma de seus vizinhos dividido por 2. Ou seja, 2 mais 6 dividido para 2 é igual a 2 mais 6, 8, dividido para 2, igual a 4. Olha que bacana! Se eu pegar o 12, por exemplo, aqui, os seus vizinhos somados e divididos por 2, ó, 10 mais 14 dividido para 2. 10 mais 14 vai dar 24. Dividido para 2 é igual a 12. Ai, que bacana! Muitos livros trazem essa propriedade dessa forma. Só que essa propriedade vai muito além do que isso. Por quê? Não funciona apenas para os vizinhos diretos. Por exemplo, os vizinhos de muro, né? Vamos supor que é uma casa, não vale só para o meu vizinho da direita e meu vizinho da esquerda, não. Isso vale também para vizinhos equidistantes. O que quer dizer isso? Por exemplo, olha só, vou apagar isso daqui que eu já fiz. Por acaso, vamos pegar o 8. O que seriam vizinhos equidistantes? Por exemplo, aqui, o 4 e o 12. Concordam comigo que eles são equidistantes? São, porque só tem um termo entre eles, né? Eu tenho o 8, aí eu pulo um termo e caio direto no 4. Eu tenho 8, pulo um termo e caio direto no 12. Então, eles são vizinhos equidistantes. Então, a soma deles dividido para 2 vai resultar em 4 mais 2, 12, 16 sobre 2, que é igual a 8. Ah lá, também funciona. Funcionaria também para o 2 e 14? Claro, são vizinhos equidistantes. Ah lá, do 8 eu pulo 2 vizinhos, caio no 2. Do 8 eu pulo 2 vizinhos, caio no 14. Então, 2 mais 14 sobre 2 é igual também a 16 sobre 2, que é igual a 8. Então, vizinhos equidistantes, né? A soma deles, dividido por 2, vai resultar no termo do meio, né? Então, de uma forma bem precisa, a propriedade diz o quê? Cada elemento de uma progressão aritmética se dá pela média aritmética de seus vizinhos equidistantes. Beleza? Essa é a propriedade da média. Vamos ver agora uma outra propriedade. Muito bem, a outra propriedade é a soma dos termos equidistantes. Eu quero que vocês pensem agora na seguinte progressão aritmética: o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e o 14. Qual que é essa propriedade? Ela diz o quê?
que a soma dos termos equidistantes do centro são sempre iguais. Então, eu tenho essa PA aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que a soma entre, por exemplo, 6 e 10, que são termos equidistantes do centro, o centro é 8. Lembrando que o centro vai ser um número sempre que a minha progressão for de quantidade de termos ímpar. Igual aqui, eu tenho 7 termos, então o 8 é o meu termo central, tá? Então, vamos lá. 6 mais 10 igual a 16. Se eu pegar o 4 e o 12, que também são termos equidistantes do centro, são equidistantes por quê? Eu tenho 8 aqui. Eu pulo um termo, caí no 4. Eu tenho 8, eu pulo um termo, caí no 12. 4 mais 12, olha, pasmem, também dá 16. 2, que são os extremos, e 14, são os extremos, né? Eles são equidistantes do centro. 2 mais 14 também dá 16. E uma coisa que eu quero que vocês observem, o 8, se eu pegar ele e multiplicar por 2, também vai resultar em 16, porque ele é o centro. Numa configuração ímpar, o centro multiplicado por 2 é a mesma coisa que a soma dos seus extremos. Então, vamos ver como fica a questão de definição. Olha lá. Termos equidistantes, ou seja, o que estão à mesma distância do termo central da PA, tem a mesma soma. Então, isso facilita muito em determinados momentos quando nós vamos fazer os cálculos. Eu vou trazer agora para vocês algumas observações bem interessantes que ajudam também nos cálculos. Não são propriedades, são apenas algumas observações. A primeira observação diz o seguinte, olha, PAs desconhecidas de 3, 5 ou 7 termos, nós temos. Olha só, antes de eu ir para o desconhecido, vamos fazer um negócio aqui bem conhecido? Vamos pegar uma PA qualquer aqui, ó. 1, 4 e 7. Uma PA bem bonita. Se eu pegar esse termo 4 e chamar ele de x, concordam comigo que o primeiro termo seria esse x menos a razão? Olha só, quanto que seria a razão? A razão seria 4 menos 1, que é igual a 3, né? Então, para mim achar esse primeiro termo, eu peguei esse 4 e subtraí a minha razão, diminuí 3. 4 menos 3, que deu 1. Então, eu poderia escrever esse primeiro termo como x menos a razão, correto? Se x vale 4, a minha razão vale 3. 4 menos 3 deu 1. Bom, e para mim passar do 4 para o 7, eu teria feito o quê? Eu somei a minha razão, né? 4 mais 3, que dá 7. Então, eu poderia escrever esse termo como se fosse x mais a razão. Então, de uma forma geral, quando eu tenho uma PA de 3 termos, eu posso escrever ela da seguinte forma: x menos r, que é a razão, x e x mais a razão, né? Sempre que eu tiver uma PA de 3 termos, em que o problema não menciona quais são esses termos, eu posso adotar essa formação. Depois vocês vão ver no exemplo por quê e vai ver como é uma mão na roda para resolver certas situações. Vamos alongar essa PA aqui mesmo para uma PA de 5 termos para a gente ver como vai se comportar. Ó, 1, 4, 7, 10
1, 2, 3, 4, mais 1, 13. Nós sabemos que a razão dela é 3, né? Eu vou chamar o termo central dessa PA, o termo central, eu vou chamar de X. Uma letra qualquer, né? Tem livros que usa A, tem livros que usa X. É uma letra qualquer para representar um valor. Concordam comigo que do 7 para o 4 eu subtraí 3, ou seja, eu tirei a razão? Então, se eu fosse escrever esse 4 usando x, eu poderia dizer que era x menos a razão. Não é verdade? E concordam que do 4 para o 1, eu tirei 2 vezes a razão, não é? 2 vezes 3, 4. 6, desculpa, 2 vezes 3, 6. 7 menos 6 dá 1, né? Então, se eu fosse escrever isso aqui, eu poderia escrever da forma de x menos 2 vezes a razão. Do 7 para o 10, concordam que eu somei 3? Ou seja, eu somei a razão. Então, eu poderia escrever como x mais a razão. E concordam comigo também que do 10 para o 13 eu somei também mais uma razão? Ou seja, do 7 até o 13 eu somei 2 razões. Então, eu poderia escrever isso dessa forma, x mais 2 vezes a razão. Então, quando eu tiver uma PA de 5 termos, em que o problema não me menciona quais são os termos, eu posso escrever como x menos 2r, x menos r, x, x mais r e x mais 2r. De forma bem análoga, né? Se eu tiver 7 termos, pensem comigo, se são 7 termos, o termo do meio é o 4, porque eu tenho 3 termos para um lado e 3 termos para o outro. Se eu tenho 3 termos para um lado, eu vou ter x menos 3r. E vou na sequência. X menos 2r, x menos r, x. X mais r, x mais 2r e x mais 3r. Ou seja, são 7 termos em que o termo central sempre é o x. Aí, se são 3 termos, eu vou ter um termo para cada lado. Se são 5 termos, eu vou ter 2 termos para cada lado. Se são 7 termos, vou ter 3 termos para cada lado. Correto? Muito bem. Se tivesse 9 termos, por exemplo, eu teria o quinto termo no centro e teria 4 termos para cada lado. E eu teria x menos 4r, já que são 4 termos para cada lado, x menos 2r, menos 3r, menos 2r, menos r, mais 2r, mais 3r's, mais 4r's. Então, é só eu pensar, quem é o termo do meio? Vejo quantos que vai ter para cada lado. Se são 3 termos para cada lado, eu começo no menos 3r. Se são 11 termos, o do meio vai ser o 6. Então, eu vou começar com menos 5r, que no final eu vou ter sempre, na questão, uma determinada quantidade de termos para um lado e uma quantidade determinada de termos para o outro. Mas isso vale apenas para progressões com termos, com número de termos ímpares. Número de termos pares não vai funcionar essa situação. A segunda observação, a mais simples de todas e que vocês vão usar muito, é o quê? Sempre decompor os termos em função do primeiro termo
e da razão. Isso sempre vai ajudar a desenvolver inúmeros casos de problemas envolvendo as progressões aritméticas. Por exemplo, vamos supor que eu tenha o A5. Decompondo em primeiro termo e razão, eu teria o primeiro termo mais... São 5 termos? 5 menos 1, 4 vezes a razão. Se eu tiver o A10, eu vou ter o A1. Não são 10 termos? 10 menos 1, 9R. Se eu tiver o A7, vai ser o A1 mais 7 menos 1, 6R. Se eu tiver o A12, vai ser o A1 mais o quê? Isso aí, ouvi alguém dizer, 11R. Então, sempre decompor em função do primeiro termo e da razão vai ajudar a resolver alguns problemas. Vou trazer alguns exemplos agora envolvendo essas propriedades e envolvendo essas observações para a gente poder desenvolver. Vamos lá. Olha lá o exemplo 1. Achar a razão da PA, x, 2x mais 5 e 32. Caramba, gente, que difícil. Não, não é não. Eu vou fazer o quê? É uma PA de 3 termos. Então, pela propriedade da média, eu sei que o termo do meio é igual aos seus vizinhos somados dividido por 2. Vou organizar essa bagunça. Esse 2 está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Então, vou ficar com 2 vezes 2x mais 5 igual a x mais 32. Vou fazer a distributiva. Vou ficar com 4x mais 10 igual a x mais 32. Vou organizar. Vou pegar o x que está multiplicando, que está somando aqui, vou passar para o outro lado subtraindo. E o 10 que está somando aqui, vou passar para o outro lado subtraindo. Vou ficar com 4x menos x igual a 32 menos 10. 4x menos x vai dar 3x. 3x igual a 22. X vai ser igual a 22 dividido para 3. Então, vamos reescrever isso tudo aqui. Eu vou ficar com 22 sobre 3. 2 vezes 22 sobre 3 mais 5. E, por último, 32. 22 sobre 3, 44 sobre 3, com mais, aqui vai ficar 44, o 5 vai dar 15 sobre 3. Então, 44 com mais 15, 59 sobre 3. E, por último, o 32. Razão, vou pegar qualquer termo e vou subtrair do seu antecessor. Peguei o primeiro e o segundo, porque todos os dois estão com denominador, já fica mais fácil. 59 menos 22 vai dar 37 sobre 3. Então, essa é a minha razão. Muito bem, vamos para o próximo. Olha esse exemplo 2. Sabe-se que numa PA, A3 mais A6 dá 29 e A4 mais A7 dá 35. Determine. Bom, fica muito difícil a gente resolver assim. Por quê? Porque eu tenho 4 incógnitas para poder resolver, mas só tenho apenas 2 equações. Então, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Eu vou pegar o A3, o A6, o A4 e o A7 e vou escrever em função do primeiro termo e da razão. O A3 eu sei que é o A1, mais, são 3 termos, 2 vezes a razão, mais o A6 que eu sei que é o primeiro termo, mais
5 vezes a razão. E isso vai ser igual a 29. Juntando todo mundo que é igual aqui, eu vou ter 2 vezes o A1 mais 7 vezes a razão igual 29. Vou guardar por enquanto. O A4 eu sei que é o A1 mais 3 vezes a razão, mais o A7 eu sei que é o A1 mais 6 vezes a razão, e isso dá 35. Somando todo mundo que é igual, eu sei que vai dar 2 vezes A1 mais 3 mais 6, 9 vezes a razão, igual a 35. Opa! Cheguei de 4 incógnitas para apenas 2, né? E eu sei que, como isso tudo se trata de uma mesma PA, quer dizer que o primeiro termo e a razão têm que ser iguais. Então, eu formei um sistema. Como eu vou resolver esse sistema? À vontade da freguesia. Tem gente que prefere isolar uma incógnita, substituir e resolver, ou então, como eu prefiro nessa situação. Observa aqui que na primeira equação eu tenho 2 vezes o A1 e na segunda equação eu tenho 2 vezes o A1. Se eu aplicar o método da soma e subtrair a primeira equação da segunda, eu vou anular esses dois A1s e vou ficar com 7 menos 9 menos 2 vezes a razão. 29 menos 35 vai dar menos 6. Então, a minha razão vai ser igual. Multiplicando por menos 1, né? Fica tudo positivo. 6 sobre 2, que é igual a 3. Cheguei na minha razão. Preciso agora determinar qual que é o meu primeiro termo. Pois bem, vou pegar a primeira equação, porque ela tem valores menores, vai ficar mais fácil de se resolver. Então, 2 vezes A1 mais 7 vezes 3, que é o valor da razão, igual a 29. 2 vezes A1 vai ser igual a 29 menos 3 vezes 7, 21. Passei para o outro lado, por isso que ficou negativo. 29 menos 21 vai dar 8. Então, 2A1 é igual a 8. Então, A1 vai ser igual a 8 dividido para 2, que vai ser igual a 4. Então, o primeiro termo é 4. A razão é 3. Então, qual que é a minha PA? Primeiro termo, 4, mais 3, 7. Com mais 3, 10. Com mais 3, 13. Com mais 3, 16. Com mais 3, 19. Com mais 3, 22. 22 com mais 3, 25. Como o problema não me disse se era uma PA finita ou infinita, coloco a reticências no final, ok? Muito bem. Vamos ver se está certo? O A3 é o 10. O A6 é o 19. 10 mais 19, 29. Então, correto. O quarto termo é o 13. O sétimo termo é o 22. 13 mais 22, 35. Está correto. Então, gente, por enquanto é só. Se esse conteúdo está ajudando vocês, deixa o gostei aí que ajuda a divulgação do canal. Se inscreve nele, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!